Tudo bem, pessoal? Frank Fonseca aqui da Edificação, trazendo mais um conteúdo bem interessante aí para vocês que curte aí o tijolo ecológico, tá? Nós recebemos aqui um solo do nosso cliente, é um solo bem bruto que chegou pra gente, tá? Veio nesse saco e nós vamos estar fazendo um processo aqui de testes aqui, manuais, de peneira para achar a granulometria do solo, tá? E depois desse teste, da gente conhecer um pouco que tipo de solo que a gente está trabalhando, fazer algumas correções necessárias, nós vamos estar pigmentando o solo e fazendo um protótipo para esse cliente. Então assim, vai ser uma experiência incrível que você vai ter aí a participação de estar acompanhando com a gente, ok? E falando já um pouco desse processo, assim que chegou esse solo, tá? Nós trabalhamos aqui com essa peneira mais grossas, com essa peneira aqui mais grossa. Essa peneira aqui, ela tem uma malha, aqui de 8 milímetros, então é uma peneira bem grossa mesmo, aonde gerou esse material. Ele chega mais perto aqui, ó, tá vendo? Então gerou esse material aqui, ó. Esse já é o solo, já com o primeiro trabalho, tá? Após essa primeira coada, nós já vamos estar passando agora por uma segunda peneira. Essa é a peneira normatizada, tá? É a peneira que dá 4,8 milímetros a malha dela. Então a gente vai estar fazendo essa coada, a gente vai estar colocando aqui nesse recipiente, e o que passar nessa peneira da coada, nós vamos fazer o teste, aí sim, com a peneira de malha 200, para nós sabermos aqui, tá? É uma peneira bem fininha, para a gente saber o que vai passar de argila, porque toda argila passa e toda a areia fica aqui nela. Então a gente vai ter essa comparação para entender um pouco do tipo de solo que a gente está trabalhando. E vocês vão estar acompanhando aí com a gente. Vamos lá. Chega pertinho aqui, olha só. Esse é um solo que a norma ela já indica, tá? Ou seja, esse é um solo ideal aqui, que é tratado e peneirado nessa peneira de malha 4,8 milímetros. Por quê? Você observa, olha só, a gente tem vários grãos. Olha aqui, olha, nós temos grãos mais grossos aqui, ó, e mais fino, tudo numa mesma composição. Então isso, o que acontece? Isso facilita e melhora a resistência do material, porque ela vai ter um melhor preenchimento dos grãos, né? Ela vai ter uma compactação melhor, tá? E vai ficar mais preenchido os espaços, trazendo mais resistência e mais durabilidade no seu tijolo. Então é muito importante você trabalhar com a peneira, com a malha correta, ok? E agora com esse material, nós vamos iniciar os nossos testes aqui, né? É um teste bem simples de se fazer. A gente vai estar fazendo aqui na nossa própria fábrica, tá? Só para a gente ter um conhecimento melhor de que tipo de solo é esse, o tanto de argila e o tanto de areia que tem nesse material, ok? Então vocês vão estar acompanhando aí com a gente. Então galera, o que a gente vai estar fazendo aqui agora, tá? Bem, de início a gente vai estar usando aqui uma peneira de malha 200, ok? A gente vai estar usando uma panelinha aqui e uma colher, ok? Nós já temos o nosso solo, tá? Nosso solo bruto, coado, com a peneira de 4,8 milímetros, conforme a orientação da norma, tá?
Então, como eu disse, né? Tá aqui o solo minerado. Nós vamos pegar esse solo, colocar nessa panela, uma parte dele, tá? Levar ao fogo e retirar toda a umidade que tem nesse solo bruto, ok? Esse é um solo coado já direto do pátio. E uma vez que eu tirar toda a umidade, vocês vão perceber comigo lá no trabalho, eu vou estar pesando esse material, ok? Com uma balança de precisão que nós temos aqui. Nós vamos pesar esse material, 100 gramas desse material, nós vamos pesar. Depois que eu conseguir 100 gramas do material, do solo já, né, preparado, coado, nós vamos colocar essas 100 gramas do material na peneira e vamos iniciar a coada desse material. E a coada ela é feita com água, tá? Porque toda a água aqui passando aqui vai saindo junto com a argila e o silt e a areia vai ficar. Depois eu pego essa areia, jogo para a panela mais uma vez, levo ao fogo, tiro mais uma vez a umidade desse material que sobrou na peneira, tá? E faço a pesagem por último, para me saber, pessoal, qual a diferença de peso que deu e aí sim achar a porcentagem de areia que eu tenho nesse solo. Então é isso que vocês vão estar vendo, é isso que vocês vão acompanhar agora comigo. Vamos lá? Então, olha só, como que a gente vai perceber que o solo ele está perdendo a umidade? Observe que aqui está um pouco mais escuro, ó. Olha, uns pontinhos escuros. Então esses já são os pontos onde o solo está perdendo a umidade, tá? Então depois ele vai ter que ficar todo num tom só. Olha ali como é que ele está escurecendo as laterais, ó. É a umidade do solo já indo embora e ficando só a parte do solo, né, seco, ok? Então aqui nós pegamos o solo, tá? Levamos no fogo, como vocês viram, e tiramos aí a umidade do solo, ok? Agora nós vamos pesar 100 gramas desse material, tá? 100 gramas desse material. Vamos colocar aqui. Três. Vamos ver quanto que vai dar aqui esses 3. 275 é o peso sem a terra, tá? $65. Vou colocar mais um pouquinho. $375, né? E a gente tinha pesado antes 275. Então eu tenho exatamente aqui 100 gramas de material, tá? 100 gramas de solo, ok? Agora essas 100 gramas de solo, nós vamos colocar na peneirinha. Vamos colocar na peneirinha, tá? E olha só, não dá para coar, não consegue coar, tá? Porque é muito fino. Então aqui a gente tem que ir adicionando água e coando com a água, tá? O que é a dica aqui? Olha como é que tá saindo, tá caindo sujo do outro lado. Tá vendo? A dica aqui é o seguinte: enquanto estiver sujando, caindo sujeira, olha só, a gente tem que ir peneirando, tá? É assim que a gente vai peneirar essa terra. E o que sobrar aqui, nós vamos descobrir o que tem de areia no solo, porque o que sobrar aqui dessa peneira é exatamente a areia, tá? Tudo que está descendo aí, é a argila e o silt, ok? A argila e o silt que está descendo. Muito cuidado para
Não deixar o material cair fora da peneira, tá, pessoal? Deixa eu botar em lápis agora.